Olá, você deve me conhecer, sou a professora Yara Celi, professora de língua portuguesa. Nós estamos aqui para divulgar o curso de português que nós estamos fazendo em parceria com o curso Exemplo, ok? Esse curso de português é um curso de português em que nós vamos trabalhar detalhes para descomplicar, para você perceber de forma objetiva como é que você deve analisar português. Português é muito mais objetivo do que você imagina, ok? Nós começamos essa turma quinta-feira agora, mas ainda há muitos dias. Foi uma aula inaugural que você pode repor querendo entrar. Ainda há vagas, há 20 vagas. Se você quiser entrar, ainda há tempo. Essa aula que nós demos será reposta, nós podemos marcar um dia a mais. A intenção do curso é fazer com que ele seja completo para você analisar. Terça-feira agora, dia 14. Começamos dia 9. Mas dia 14 nós temos a segunda aula. Essa segunda aula ainda vai voltar para o que foi visto na primeira. E nós vamos fazer um ciclo, um curso cíclico. Começa e termina com o mesmo assunto. Acrescentamos mais dias aí para quem quer treinar, ainda mais agora com a autorização de mais 12 concursos para o Estado. Eu, se fosse tu, começava a me preparar ontem. Mas não dá para entrar até terça-feira. Essa turma, ela vai ocorrer às terças e quintas. Já houve uma aula quinta-feira, dia 9, das 15 às 18. Você pode, até terça-feira, 15 horas, se inscreve na hora sem problema nenhum. Ela está a R$ 180 à vista ou 200 de 2 vezes no cartão. O que é que nós vamos trabalhar nessa turma? O conteúdo completo, tá? Qual foi a primeira aula? A primeira aula foi acentuação gráfica com um novo acordo. E eu te digo que nós vamos acrescentar mais um dia, voltando para a acentuação gráfica, só que na última aula nós vamos acrescentar o uso de hífen. Tem muita gente que ainda não aprendeu o uso de hífen. Ainda tem muita coisa para tu veres além da acentuação gráfica, que foi a primeira aula inaugural. Na terça-feira, segunda aula, a gente volta para ela com umas dicas e fecha com ela de novo. Ainda vamos trabalhar semântica, morfologia, sintaxe da oração, com identificação de sujeito. A maioria não sabe identificar sujeito, complementos, trabalhando o período composto, enfatizando o uso de conectivos. Vamos trabalhar bastante a pontuação, questão que sempre cai em concurso, as concordâncias nominal e verbal, regência, crase e colocação pronominal. O conteúdo é bem completo, tá? Vamos trabalhar tudo aquilo que cai em concurso. Do básico, trabalhando de forma simples, ao mais complexo, acrescentando sempre aquela questão que você tem que aprender, que você tem que entender. São muitas aulas, é um curso extenso, apostilado, bem legal mesmo. Ainda há vagas. Você pode ligar para os números 32466916, 32360257 ou 32351629. O curso ocorre na Matriz, na João Paulo II, tá? Ali próximo a Humaitá. Dica, eu se fosse tu, ainda corria atrás, porque ainda dá tempo. Para você ter uma prévia do que nós trabalhamos e ainda vamos trabalhar, umas diquinhas aqui. A primeira aula mexeu, na verdade, com acentuação gráfica. Mas antes das pessoas trabalharem acentuação gráfica, elas precisam saber um pouquinho de tonicidade. E tem que entender o seguinte, que a acentuação gráfica ela é baseada no som. Som. Ok? Quanto à tonicidade, nós temos 4 classificações. 4 tonicidades às quais as palavras podem pertencer. Se elas forem monossilábicas, palavras monossílabas podem ser tônicas ou podem ser átonas. Nós vimos isso e você verá de novo se entrar terça-feira. Olha só, gente, palavras monossílabas tônicas ou átonas. Não é porque as monossílabas são tônicas que elas necessariamente serão
acentuadas. Nós demos uma dica fundamental aqui, tá? Nós dissemos o seguinte, como dica: todas as palavras monossilábicas, olha só, se você tiver um substantivo, se você tiver um adjetivo, se você tiver um verbo ou um advérbio monossilábico, todo substantivo, todo adjetivo, todo verbo e todo advérbio monossilábico é tônico. Ninguém está dizendo que ele é acentuado. Estamos dizendo que ele é tônico. É uma dica. Substantivo, adjetivo, verbo e advérbio monossilábico é tônico, forte, tá? Então, observação. Se eu digo luz, luz é ou não é o nome de algo? Se é um nome, é um substantivo. Se tem uma sílaba só, é um monossílabo tônico. Tu é um pronome tônico. Mas, e aí começam as diferenciações. Olha só. Existe mas e mas. Esse mas sem acento é, na verdade, equivalente a porém, uma conjunção sem acento. Esse mas com acento é um adjetivo, monossílabo tônico. Mas com acento são ruins, sabe aquelas pessoas más? São pessoas ruins. É um adjetivo monossilábico, é tônico. Para diferenciar aqui você tem também, ó, D com acento e o D sem acento. Esse D com acento, ele é um verbo, monossílabo tônico. E olha a pronúncia. Dê uma chance a ele. Dê uma chance a ele, é o verbo dar. Se eu digo eu gosto de café, olha a pronúncia, até um dizinho fraquinho. Não é verbo, ele é átono. E aí o que eu tenho? Esse T aqui é monossílabo átono. O que nós mostramos? Que existem monossílabos que são tônicos fortes. Tu, mas, de, luz. E monossílabos que são átonos. De, mas, te. Monossílabos tônicos e átonos. Para acentuar, nós vamos ter que focar nos monossílabos tônicos. Mas essa dica não é de acentuação. É dica de tonicidade. Se as palavras tiverem mais de uma sílaba, elas só têm 3 tonicidades. Ou elas são oxítonas, ou elas são paroxítonas, ou elas são proparoxítonas. Toda palavra, tá? Com mais de uma sílaba, ou ela é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. Qual é a observação? A observação é oxítona, palavra cuja tonicidade recai na última sílaba. Paroxítona, palavra cuja tonicidade recai na penúltima sílaba. Proparoxítona, palavra cuja tonicidade recai na antepenúltima sílaba. Qual é o problema? O problema é que as pessoas acham que essas sílabas sempre serão acentuadas. Não é isso. A tonicidade independe de acento, é a força, a sílaba mais forte da palavra. Eu tenho um amigo que sempre me dizia, eu não consigo perceber qual é a sílaba tônica, porque eu não consigo perceber qual é a mais forte. Dica, a mais forte se estende no grito. A mais forte se estende no grito. Então, por exemplo, se você for gritar para sua irmã trazer um suco de caju para você, e você for gritar caju, a sílaba que se estende é a sílaba tônica. Você diz que quer um suco de caju, ou você diz que quer um suco de caju? Com certeza é caju. Me dá caju! É o ju que se estendeu. O que se estende no grito é a sílaba tônica. Se a última, essa palavra é oxítona. Pega a palavra menino, por exemplo. Na palavra menino, se alguém gritar chamando esse menino, a pessoa não vai gritar dizendo menino. Não vai gritar. Nem vai gritar dizendo menino. Não é. Já viste alguma mãe gritando? Eu vou te mostrar como é. Ela grita assim, menino.
já reparou? É o ni que se estendeu no grito. O que se estende no grito é a sílaba tônica. Essa palavra ela é paroxítona. Para mostrar mais algumas oxítonas e paroxítonas, olha só. Amor. Você não tem amor, você tem amor, amor, amor. A sílaba tônica é a última. Aqui a palavra não é tupi, é tupi, tupi, tupi. A força está na última. Animal. Você não grita para alguém chamando ele de animal. Não, você diz animal. A sílaba tônica é a última. Cafezal também, não. Cafezal. A sílaba tônica é a última. Claro que existem palavras cuja pronúncia pode causar algum problema. A próxima é uma delas. Quantas vezes você já não pegou o pedreira condor? Eu sinto muito se anda pegando o ônibus errado, tá? Não existe a pronúncia condor. Essa palavra é oxítona. A pronúncia dela é condor. A pronúncia dela é condor. Bairro, condor. Pássaro, condor. Ônibus, pedreira, condor. E se tiver muito lotado é com muita dor, não é? Então atentem, não existe a pronúncia condor. Yara, é uma empresa dessas aí, com esse nome que vende passagem para Mosqueiro. Pois é condor a pronúncia. Ok? São todas oxítonas. Agora também existem palavras cuja pronúncia a pessoa tem, né, dúvida. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizendo, põe tua rúbrica aí, põe tua rúbrica aí, põe tua rúbrica? Essa palavra não existe. A pronúncia não é rúbrica, a pronúncia é rubrica, 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 rubrica. Então, quando você pedir para alguém rubricar alguma coisa, diga, coloque a sua rúbrica aí. Não, coloque a sua rubrica, coloque a sua rubrica, coloque a sua rubrica, coloque a sua rubrica. Ok? Então, atentem. Essa palavra não tem acento, ela não é para paroxítona, ela é paroxítona. É para você colocar a sua rubrica aí. É para você colocar a sua rubrica aí. Ok? Mais uma complicada que tem caído em provas de concurso. Essa palavra é uma característica de alguém que tem pudor. Sabe, pessoa que toma banho de piscina com camisa de manga e calça comprida. Pessoa tímida. Pois é, essa pessoa ela é pudica. Ela não é púdica, ela é pudica. A sílaba tônica é a penúltima. Ele é muito pudico, ele é muito tímido, ele tem pudores, ok? Aqui você tem também, ó, não é mesa, é mesa e é raízes, raízes. O que nós estamos reforçando é tonicidade, que na verdade é a base para acentuação gráfica. Nós vimos na primeira aula a acentuação gráfica, mas nós vimos na primeira aula que para você acentuar graficamente, é preciso primeiro que você tenha essa referência do som, essa referência de qual é a sílaba mais forte. Proparoxítona é a antepenúltima sílaba. Tem gente que diz assim, é a primeira. Não tem na acentuação gráfica ou na tonicidade primeira sílaba. É última, penúltima ou antepenúltima. É o que você tem. Paralelepípedo é a antepenúltima sílaba. Paralelepípedo é a antepenúltima sílaba. Ok? Aqui são só algumas diquinhas. Em aula a gente dá muito mais exemplos. Quem assistiu a primeira aula sabe. E treinamos muito mais. A próxima aula vai ter treino disso aqui. Eu, se fosse tu, participava. Ok? Mais algumas dicas? Deixa eu te mostrar aqui. Coloquei aqui algumas dicas só para ilustrar a mudança no novo acordo. Então, assim, eu não estou colocando regra, tá? Eu vou colocar uma assim. Mas é mais para você visualizar algumas palavras que perderam o acento. Tudo bem? Só algumas. Tudo bem? Olha só. Sabe a palavra boiuna? Não, Yara, eu não sei nem o que significa. Eu te digo, cobra grande. Na nossa região, né? Tem até uma música. Boiuna, boiuna, sucuriju, a fera que surge do nada.
É, dança de boi. Eu sou Yara, mãe d'água, tenho que saber danças folclóricas, ok? Boiúna é cobra grande. Olha a pronúncia. Boiúna. Esse U, antes do novo acordo, ele era acentuado. Tem até um bar aqui em Belém que tem esse nome. Avisa para ele que perdeu o acento. Ótimo bar, tá? E aí olha o que eu tenho. Boiúna perdeu o acento. Feiura perdeu o acento. Tinha acento. Baiuca, baiuca tu conheces, que tu frequentas, né? Perdeu o acento. E bocaiúva também. Sinceramente, esse caso, que é do I e U, segunda vogal de hiato, nas gramáticas você só vai ver feiura, que é a palavra mais universal. Mas eu estou acrescentando mais umas que é do teu universo. Decora. Boiúna tinha acento e perdeu. Baiuca tinha acento e perdeu. Bocaiúva tinha acento, agora perdeu. Ok, ok. Mais algumas palavras que tem a ver com o novo acordo? Essa aqui é importante você lembrar a regra, porque tem gente que não sabe, né, essa regra. Então, só para avisar. Os ditongos abertos é som, 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 som. Aberto, el, ei, oi, porque tem som fechado. Eu, ei, oi, tá? Esse som, el, ei, oi, el, ei, oi, el, ei, oi, se eles vierem no final, eles permanecem com acento. El, ei, oi no final com acento. El, ei, oi no final com acento. El, ei, oi no final com acento. Ok? Então, olha só a pronúncia. Chapéu com acento. Troféu com acento. Céu com acento. Creu em todas as velocidades com acento. Papéis com acento. Fiéis com acento. Pincéis com acento. 500 mil réis com acento. Porque se você pronunciar fechado, não tem. Reis não tem acento. Mas 500 mil réis tem. Dói com acento. Constrói com acento. Remói com acento. Herói com acento, seguido ou não de S. É som. El, ei, oi com acento. 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 Só uma observaçãozinha para eu saber se tu estás atento. Qual é o plural de chapéu, hein? Eu espero que você não me diga que é chapéus, tá? Porque esse plural és ocorre com L. Papel com L, papéis. Plural de chapéu, chapéus. De troféu, troféus. De céu, céus. E de creu, deve ser creus, né? Essa palavra é uma gíria. Mas o que interessa? Degrau, degraus, tá? Pelo amor da vaca preta. Ok? E aí, uma diquinha do novo acordo, de algo que mudou e muito o teu vocabulário aqui. E aí a gente vai colocá-la para você, para lembrar o seguinte: isso foi trabalhado em detalhe na nossa primeira aula. Vamos exercitar isso na segunda. E como eu disse no início, vamos fechar com o mesmo acento, voltando para essas mudanças no acordo. Aproveita! Uma observação da perda de acento aqui, ó. Os ditongos ei, som ei aberto, ei, e oi, perdem o acento se forem paroxítonas, ou seja, se não vierem no final da palavra. Uma dica para você: todas, aí é bem amplo, todas, 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 todas. Todas as palavras terminadas em eia, aberto, ó, e oia, perderam o acento. Todas, é som. Ah, Yara, eu tive uma ideia. Pois a tua ideia agora é sem acento. Antes tinha ei mais uma vogal, não vem no final. Ah, eu vi uma jiboia. Pelo menos essa jiboia está sem acento. Antes tinha, agora não tem. Aí eu gosto de geleia. Geleia agora é sem acento. Antes tinha e agora não tem. E aristreia, sem acento. Imocreia, sem acento.
E diarreia, toda eia é sem acento. Agora, tua diarreia não tem mais onde segurar, tá? Não tem mais nem acento. Pronto, falei, tá? Aí, tô com uma noia, pelo menos é sem acento. Pensa bem. Noia tinha acento. Era muito mais noiada. Agora ela está sem. A observação é que é ei e oi mais uma vogal. Então, ó, herói vem com acento. Mas heróico não, porque heróico ele não vem no final, ele perdeu o acento. Uma coisa que você pode decorar, todas as palavras terminadas em eia e oia perderam o acento. Iara e cavalo de Troia, Troia tinha acento e agora não tem. O que a gente está dando é uma prévia, uma amostra da nossa primeira aula. A nossa primeira aula foram 3 horas de aula só voltadas para tonicidade, para sílaba tônica, para regra de acentuação gráfica. E na nossa segunda aula nós vamos exercitar, ou seja, ainda dá para pegar essas dicas. Ainda vamos acrescentar mais uma aula para fechar com o novo acordo ortográfico, uso de hífen. Aproveita. Como eu te disse, ainda temos 20 vagas, mas são poucas, ok? Eu, se fosse tu, aproveitavas, tá? Te aguardo lá. Não te esquece, tem que estudar até a morte, o infinito e além. Te aguardo terça-feira, ok?